E aí, pessoal, então vamos dar uma olhadinha no BTC. Vamos falar, fazer uma recapitulação sobre toda a situação do Bitcoin durante essa semana, né? Também no contexto macroeconômico e no contexto social, né? Durante o período que está se instalando essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E também vamos dar uma olhadinha em questão de capital de mercado. E eu quero também mostrar para vocês sobre o relatório da Glassnode que ela fez do Bitcoin durante a semana passada, né? Falando sobre como o Bitcoin tem reagido durante esse período, né? Conturbado que nós estamos vivendo, e também como tem agido os investidores, né, durante esse período, como está mudando a mentalidade dos investidores em Bitcoin durante esse período. Então já deixa aquele like maroto, já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então aqui vamos ver um pouquinho graficamente, né, o Bitcoin aqui nessa última semana. Ele teve uma volatilidade enorme, tanto para alta, né? Ele deu uma pernada que ele abriu a semana passada com uma pernada de quase 20%, né? De alta, e depois, né, ali no meio da semana, ele já começou a devolver quase tudo aqui, ó. Ele já devolveu uns 16%, né? E provavelmente ainda pode entregar mais ainda, tá? Isso que a gente vai ver nessa análise gráfica aqui. Ainda graficamente falando, a gente vê aqui no MACD que está se criando uma reversão, né? E agora que começou essa reversão. Então, apesar de toda essa entrega já aqui, né, desse pullbackzinho aqui, entregando toda essa alta aqui quase, né, praticamente, aqui no MACD ele está dando um sinalzinho de uma possível reversão, e talvez ela seja mais forte e mais duradoura, né? Então a gente pode ver que na próxima semana o Bitcoin até chegando aqui a esse patamar de 33 mil, que foi o último fundo dele, né? Talvez, não creio que vá a tanto, mas pode chegar aqui a pelo menos aqui a uns 36 mil, né? Ficando aqui nessa faixa de preço. Não tem como a gente saber, né? A gente, por exemplo, aqui na nuvem de Shimoku, se a gente for dar uma olhada na nuvem, a projeção futura da nuvem, ela já está otimista, né? Tá aqui querendo abrir a boquinha do jacaré, porém eu não confio muito nessa projeção futura aqui, tá? Por toda esse desenrolar macroeconômico e social que a gente tem vivendo em relação aos conflitos da Rússia e da Ucrânia, né? Então o mercado em todo, né, não só o de cripto, o mercado como um todo está muito, muito, muito volátil, e está muito a risco, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Porém, graficamente é isso que eu vejo. Um MACD apontando para baixo, então cuidado, cautela, né? Por mais que tenha uma controvérsia aqui da nuvem de Shimoku, que está vendo uma projeção futura de alta, não tem como a gente saber. Por mais também que a gente vê por questão de volume, né, que essa região dos 38 mil, 36 mil, né, de toda essa área aqui, é uma região de compra muito forte. Então a gente pode acordar amanhã assim com volumes de compra como a gente teve
aqui na semana passada, nos dando aqui mais uma pernada de alta de 10, 20%, pode, mas não tem como a gente saber, tá? O mercado está muito, muito a risco, entende? Então, cautela agora, principalmente para quem está operando alavancado, né? Eu acho que não é o momento de tradar no BTC alavancado, tá? Eu essa semana ali eu ganhei aqui um trade, né, na cagada na segunda, porque não sabia, não imaginava que ia dar essa pernada. Eu peguei essa pernada quase inteira num trade, só que assim, tipo, muito pouco, né? Eu tava com US$ 100 mais ou menos e com quase nada alavancado. E só que eu entreguei tudo aqui nessa queda. Então, gente, né? É um período assim conturbado para a gente ficar fazendo trade com muita alavancagem, tá? No BTC. Então, cautela para quem está operando futuros no BTC alavancado, beleza? Então, graficamente é isso que a gente tá vendo no Bitcoin, né? Tá muito incerto o que vai acontecer a partir de amanhã, então tenham cautela, tá? Vamos dar uma olhadinha. Eu quero dar uma olhadinha aqui para vocês no mercado cripto como um todo. Eu quero falar um pouquinho sobre o market cap do mercado cripto como um todo, tá? Então a gente vê que o mercado de criptomoedas está agora com 1,5 trilhão, 1,669 trilhão, né? Ele já chegou aqui em meados de novembro, ele já chegou a quase 3 trilhões, né? Chegando a máxima histórica dele a 2 trilhões e 900, né? Então, muita coisa. E agora ele se encontra aqui com um pouco mais de 1,5 trilhão. Tá? Ele basicamente o padrão aqui gráfico do mercado cripto como um todo é muito similar ao gráfico do Bitcoin, né? Então aqui a gente vê que a capitalização total do mercado DeFi está em 119 bilhões, quase 120 bilhões, né? O mercado DeFi dentro das criptomoedas. O mercado DeFi versus o mercado total de cripto, né? Então, como a gente tinha falado antes, o mercado total de DeFi está aqui em 119 bilhões e tirando essa fatia do mercado de cripto, dá o total de mercado de cripto de 1 trilhão 555. Né? O total de capitalização de volume de mercado de criptomoedas, excluindo o Bitcoin, ou seja, o mercado de cripto todo, menos o Bitcoin, dá um total de 947 bilhões, quase 1 trilhão. Né? Então a gente vê aqui isso nos diz que o Bitcoin tá perdendo um pouquinho da dominância de mercado, que ano passado ele tinha quase 60%, né? Aqui ele já está nos 40 e pouco. Depois a gente vai ver isso também aqui graficamente, né? Então aqui o mercado de DeFi que está em Ethereum, que está na rede de Ethereum, já totaliza 39%. Então, 39% do mercado de DeFi está na rede do Ethereum, tá? Totalizando 26 bilhões de dólares, né? Então, a gente vê que o Ether ele é ainda muito forte, né? Eu creio que é o mais forte por se tratar do mais antigo e também pela linguagem e os smart contracts, né? E também agora com a promessa do Ethereum 2.0,
eu creio que o Ethereum vai ganhar cada vez mais espaço e dominância de mercado, né? Então vamos ficar bem de olho no Ethereum nesse ano, tá? E aqui a gente vê o total da dominância em capitalização de mercado nas porcentagens, né? A gente vê aqui que o Bitcoin tem 43% de dominância, né? A gente vê, que nem eu tinha falado aqui, ó, lá para março do ano passado, ele já teve aqui 62% de dominância de mercado. E daí, com o surgimento de novos mercados dentro do mercado cripto, né? Como as gamecoins, os metaversos, o próprio DeFi, né? Foi se distribuindo mais essa porcentagem de capital que vem entrando dentro do mercado cripto em outras coisas, principalmente no Ether, né? No Ethereum, porque é onde está alocado a maioria desses projetos novos que surgiram, né? De gamecoins, de metaverso, de DeFi, e estão na rede da Ethereum, né? Então a gente vê que principalmente até aqui, ó, que foi em maio do ano passado, né? Deu um boom gigante, né? De dominância para o Ethereum, né? E desde então ele se mantém lateralizado, né? Ganhando cada vez mais espaço na dominância do mercado cripto como um todo, né? E também perante o Bitcoin. Tá? Então vamos ficar bem ligado no Ethereum, que esse ano eu creio que ele pode nos surpreender muito, tá? Em relação à dominância de mercado. Beleza? Então agora vamos dar uma olhadinha aqui no relatório da Glassnode, né? Da semana passada, esse relatório, né? Que eles falam da capitulação dos compradores dos topo histórico. Então eles falam que em meio ao conflito em andamento da Ucrânia, os investidores que compraram próximo à massa histórica do Bitcoin, que foi ali nos 60 e poucos mil, né, capitularam quase completamente. Capitularam, gente, para quem não entende, né? Capitularam que venderam com perdas, né? Que ele comprou no topo e conforme o mercado foi caindo, ele não aguentou a pressão, né? Pensando que pode cair cada vez mais, e aceitou as percas vendendo abaixo do preço que ele comprou, tá? Então, por outro lado, o grupo de hodlers continua acumulando, aparentemente imperturbáveis por riscos macro e geopolíticos. Então, o que isso quer dizer, gente? Durante esse relatório, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, e esses gráficos nos dizem isso, nos mostram isso, que cada vez mais o pessoal que está em criptomoeda, principalmente aqui em Bitcoin, né, que a gente está falando aqui de Bitcoin, tem estudado mais, tem entendido os fundamentos e vem que por mais que o ativo possa cair e possa ter uma volatilidade grande durante eventos como esse, que a gente não espera, como uma guerra ou como a própria pandemia foi, tá? Ele tem fundamento tão sólido que ele vai voltar a subir, tá? Então cada vez mais esse investidor, né, os investidores de cripto estão sendo mais educados e estão cada vez mais otimistas e não se abalam com a volatilidade, né, do ativo, e sabem que ele, por mais que caia, depois vai voltar a subir e vai superar o preço da onde foi comprado, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele faz uma comparação, esse gráfico aqui ele faz uma comparação no período de maio a julho
do ano passado, né, de 2021, que foi um período onde o pessoal que comprou topo histórico, né, que comprou aqui em 62 mil por aqui, né, 60 mil, 54 mil, acho que foi mais na região de 54 mil a 60 mil, tá? E eles começaram, o ativo começou a derreter aqui, né? Chegando até os 30 e poucos mil aqui em julho, né? E a maioria dos holders novos aqui começaram a vender e começaram a entregar e entregaram, e todo esse montante aqui que foi entregue de capitulação, né, de holders que venderam, né, aceitando as perdas, foram redistribuídos nessa região de preço aqui de 32 a 35 mil, tá? E aqui de novembro do ano passado até fevereiro está acontecendo a mesma coisa. Então, a galera que entrou aqui em 62 mil e começou a se desesperar com a queda, já fez o mesmo processo de venda. Porém, aqui, depois eu vou mostrar lá para baixo para vocês, aqui, agora, né, durante esse período aqui de novembro até agora, os holders já não estão mais vendendo, né? Só os holders de curto prazo, de 1 a 3 meses, que estão devolvendo seus ativos, aceitando as percas de mais de 50%. Às vezes quem comprou lá em 60 e poucos mil, entregando aqui a 33, por exemplo, que foi o nosso último fundo, né? Então, só que muito menos volume de holders fazem isso, tá? Então aqui a gente vê aqui um mercado concentrado no topo antes da queda de maio, isso, né, no ano de 2021. Então muita gente comprou o topo e depois foi entregando, né, foi capitulando aos poucos, né? A gente vê aqui como que se deu isso, né? Então aqui, ó, tá meio de trás para frente aqui. Então aqui é a curva de maio, né? Então quem comprou aqui de 53 a 64K, né? Comprou nessa região aqui de volume, né? E depois foi capitulando, o ativo foi perdendo o valor, depois eles foram entregando para o mercado, e todos esses bitcoins aqui entregues para corretoras ou para outros holders, né, foi redistribuído durante esse período aqui, ó, até a curva de julho, foi distribuído mais ou menos na zona de 29 mil a 41 mil. Todos esses ativos que foram vendidos a 53, 64 mil, eles foram redistribuídos nesse período aqui num preço muito mais acessível, de 29 a 41 mil, tá? Entenderam aqui? Daí que ele mostra mais um pouco disso, né? E aqui, agora, onde a gente se encontra, né? Então agora vocês viram, olhem aqui, ó, a volatilidade que estava em todo esse período, né, de 2021, em que os compradores, né, os que capitularam, venderam o ativo, se desfizeram dos ativos, e esses ativos foram recomprados de 29 a 41 mil. E aqui a gente vê toda essa volatilidade, né? E agora já não está mais acontecendo isso. Aqui a gente vê aqui, ó, compradores de topos redistribuídos da faixa de 60 mil para a faixa de 35 mil. Agora, ó, que foi mais ou menos aqui, né? Compraram em novembro de 2021.
Aqui em 38 mil a gente vê um volume de negociação, né, que foi redistribuído, muita gente comprou aqui, né, em 38 mil, porém todo esse outro período aqui está sendo redistribuindo ainda quem capitulou comprou em 60 mil, né, e está vendendo abaixo do preço que comprou, está sendo redistribuindo parelho, né? Ou seja, o mercado está acumulando aqui, não tem o volume está sempre meio se criando uma estabilidade aqui, né? Então o que a gente vê isso? Que cada vez mais os holders vê que o Bitcoin está se tornando uma reserva de valor, né? E não vendem seus ativos, por mais que eles tenham feito preço médio em um valor mais alto, e até mesmo os compradores de topo, né, que entraram no mercado ali na faixa dos 50, 60 mil, muitos deles ainda não se desfizeram dos seus bitcoins e continuam otimistas que o Bitcoin vai voltar a superar esses valores, assim entregando lucro, tá? Então eles falam aqui que os compradores de topo já podem ter capitulado, né? Que então a gente já pode, todo mundo que aqui em novembro que comprou acima dos 50 mil e depois não teve estômago para ver o Bitcoin derretendo, né? E esperar ele fazer uma reversão para subir acima desse valor onde ele comprou, então ele já aceitou a perca e já capitularam. Então, aqui nessa análise da Glassnode, eles falam que provavelmente quem foi mão de alface aqui em novembro já capitulou, a maioria, sabe? A maioria já capitulou. Aqui nesse gráfico a gente vê bem isso, né? Como é que a gente vê? Aqui no período de maio a agosto do ano passado, a gente vê aqui quem está capitulando, né? As carteiras, os compradores de Bitcoin que venderam seus Bitcoins aceitando prejuízo. Então a gente viu que em maio, né? Maio, junho, meados de maio aqui, teve essa primeira capitulação de 3 bilhões, né, de prejuízo de holders, né, que compraram a um preço mais caro do que venderam. A gente viu aqui em julho, que foi a máxima, né, de capitulação aqui, que passou os 3 bilhões de prejuízo. A gente vê aqui também, pertinho de agosto, que teve a última de 1 bilhão, né? Chegou perto de 1 bilhão. Tem várias outras aqui, né, que chegaram a perto de 1 bilhão. E aqui a gente viu, a gente teve aqui essa queda desde novembro, né, que é aqui, que quem comprou em topo, então a gente viu, olha o volume de negociação que teve aqui, de compra que teve aqui. O pessoal gosta de comprar um topinho. Daí, compraram muito aqui e quem capitularam aqui, mas olha como é disparelho, né? Aqui a gente teve 2 bilhões em dezembro capitulado, a gente teve um pouquinho mais de 2 bilhões em fevereiro, na semana retrasada, ali com a questão da guerra, né? Foi no dia da invasão e tal. E só que agora, nessa semana, que por mais que tenham tido mais conflitos e tal, acreditamos que já o mercado já precificou toda essa questão do conflito com a Ucrânia, né? Porque olha só, capitulou menos de 1 bilhão, tá? Por mais que teve toda essa queda depois daquela alta, capitulou menos de 1 bilhão. Então a gente vê que cada vez mais os holders e os compradores de Bitcoin estão se educando mais e entendendo que ele é um ativo escasso e que ele vai sim valorizar, e que não importa a volatilidade,
que ele esteja no momento, ele vai sim voltar a subir a patamares maiores. Então aqui nesse outro gráfico a gente vê a questão dos holders, né? Como é que a gente vê isso dentro das exchanges. Então aqui está tendo um declínio persistente nos depósitos, né, de criptoativos. E o que acontece? Quando acontece esses depósitos? É quando o holder que tem o seu Bitcoin na sua cold wallet, né, ou seja, ele tem o Bitcoin no seu domínio, né, e daí ele coloca o Bitcoin em alguma corretora para sacá-lo ou para transformá-lo em dólar, né, ou transformar em alguma moeda fiat. E está tendo um declínio, né? Em contrapartida, está tendo uma consistência nos saques. E o que é isso? Isso é para fazer preço médio de compradores, né? Hodlers que estão fazendo preço médio. Como é que eles fazem isso? Então, eles compram o ativo com moeda fiat ou com dólar, né? Dentro das corretoras, e eles sacam para suas cold wallets, né? Que daí os seus bitcoins ficam lá dentro da sua chave privada, né? Então a gente nota que aqui, ó, esse ano mesmo está tendo um declínio muito grande de depósitos, né? E isso nos indica que cada vez mais os holders estão entendendo que Bitcoin não se vende. Então aqui a gente vê, né, esse maior fluxo de entrada nas corretoras de maio a junho de 2021, que indica perca de confiança, né? Então a gente vê aqui no gráfico, ó, como a gente teve muito fluxo de entrada nas corretoras aqui, né? Aqui em maio e junho do ano passado. E olha como que tá agora, ó. Tá cada vez menor, né? Cada vez, apesar dos eventos, né, sociais e macroeconômicos que a gente tem vivido, cada vez mais atenuação do fluxo de saída das corretoras, tá? A gente vê aqui a eliminação, esse é um gráfico que indica a eliminação de compradores de topo, basicamente, né? A gente vê que aqui em 2018 a gente teve uma liquidação das exchanges, né? Muito acentuada aqui, ó, nesse período aqui 2018. Tivemos várias outras menores. Tivemos essa capitulação aqui 2019 enorme, tá? E tivemos essa aqui de 2020 também muito grande. Agora essa aqui que nós estamos vendo aqui atualmente, né, que é a nossa agora de fevereiro para cá, está sendo menos de 0,5 do market cap total, né, do Bitcoin. E as carteiras que estão capitulando são principalmente carteiras de 1 a 3 meses de hold só. Carteiras novas, né? Com existência de 1 a 3 meses da criação da carteira. Então, pessoas que estão entrando há muito pouco tempo no mercado, de 1 a 3 meses, né? E eles são 0,5% só, e já foram liquidados todos aqui, tá? Então, cada vez a gente vê que o Bitcoin tem se tornado mais ilíquido, né? Que ele está se tornando cada vez mais escasso, que os holders estão entendendo que Bitcoin não se vende. Então aqui nesse outro gráfico a gente vê que as moedas, né, que os Bitcoins com mais de 3 meses agora representam 72% do mercado, valor acumulado em dólar, tá? Então a gente vê que apenas 30
não, 28% do mercado cripto, né, do mercado de Bitcoin, são de carteiras com menos de 3 meses, né? Que o mercado está dominado por entendedores, né? Por pessoas que entendem o valor do Bitcoin. E cada vez aumenta forte o aumento dos Bitcoins com mais de 3 a 6 meses de idade. Então, qual é a conclusão que a gente chega com esse relatório da Glassnode? É que o mercado atual está extremamente interessante, né? Tanto do ponto de vista on-chain, né? Quanto o macro. Então, apesar do cenário macro e geopolítico muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer com esse conflito da Ucrânia, a gente ainda tem a questão das taxas de juros do FED americano, né? Que vai se dar a partir de agora, de março, né? Então, apesar de toda essa incerteza, o comportamento dos holders de Bitcoin se mantém com uma convicção notavelmente otimista. As moedas continuam nas suas cold wallets e eles continuam comprando nas corretoras e movendo das corretoras para suas cold wallets para poder fazer preço médio e deixando assim o Bitcoin cada vez mais em líquido, né? Ele está cada vez mais amadurecendo em faixa etária de carteira de holder, né? Mas eu creio também, como vocês, que o Bitcoin cada vez vai se tornar mais escasso, né? Ele vai possivelmente agora cada vez mais se aproximar de ser uma reserva de valor. Então eu sou muito mais... Então me vejo muito mais otimista, né, do que pessimista nesse mercado de Bitcoin especificamente, tá? Curso de análise técnica e estratégia de traders em criptomoeda. Curso bem completo, onde veremos desde a leitura de gráficos, estratégias e gestão de risco para você operar no mercado de criptoativos. Clique no link do curso aqui nos comentários e aprenda a fazer você mesmo suas análises para obter lucro no mercado de criptoativos.